E aí, Veloso? Boa tarde. Como é que tá a classificação no Brasileirão? Você acha que o Palmeiras Internacional... Tá Falei que o Internacional, hein? Falei que o Internacional ia chegar, o Prédio falou mesmo? que... Eu acho que olha o que o Grêmio Internacional é vai mais candidato chegar. que o Inter, viu? Não, mas chegar entre os 4. Sim, e vai hoje, estar na briga. hoje o ideal é chegar entre os 4. O ideal, o segundo objetivo e o principal de muitas equipes é chegar entre os 4 e conquistar a vaga da Libertadores. O Palmeiras conseguiu abrir 2 pontos do Internacional, segue bem na liderança e tem jogo importante no final de semana contra o Cruzeiro. Edmundo Animal, você acha que o Corinthians precisa de um artilheiro? Porque saiu o Wagner Love, saiu o Guerreiro, o André até agora. E eu defendo o André, hein? Pelo amor de Deus, o André. Pelo amor de Deus. Mas tá difícil, tá duro, filho. Tá duro. Você acha que o Corinthians precisa desse centroavante, buscar esse artilheiro, como tem o Palmeiras, 3 opções, por exemplo? Como tem o Atlético Mineiro agora com o Fred, que tá fazendo gol pra caramba? Com o Lucas Prato também. Com Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Neto, no jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro ficou muito evidente a necessidade do Corinthians de ter um atacante. Porque o Corinthians não jogou mal, mas não tinha quem colocasse a bola para dentro. Né? O Cristóvão Borges optou por botar o paraguaio do Paraguai de verdade, porque para mim ele não é bom jogador. Né? Deu uma sortezinha esse ano aí, fez alguns gols. Pelo menos na posição de centroavante. Você acha que para centroavante não dá? Não dá para ele. O Romero assim, não é bom jogador. Eu quero te perguntar, com o Romero o Corinthians chega entre os 4 jogando como centroavante? Não chega. O treino traga algo novo. Isso. Traga algo novo, você vê uma jogada ensaiada. Ou jogada ensaiada, que a gente... no time. Mas não tem nada novo. Isso, exatamente. Fecha o treino para não mostrar o que você não está fazendo. E que você vai jogar com o mesmo time. Isso é uma bengala dos treinadores atuais, para não serem cobrados depois do que acontece no jogo ou no que não acontece. A não ser, Cristóvão... Fecha o treino para não serem cobrados depois. A não ser, Cristóvão, que você tire o Guilherme, que é uma nhaca, que é um preguiçoso, diga-se de passagem, uma tiriça, e tem os caras, é bom, não joga nada. Não joga nada. Não tem perfil para jogar no Corinthians, diga-se de passagem. Essa é a opinião minha. Coloca o Giovanni Augusto por dentro. Deixa 2 caras abertos e vai para cima, meu irmão. Não mete uma bola, fez um gol só no Atlético, no Corinthians fez 2 gols aí, não sei nem quantos gols fez no Corinthians. Tá de brincadeira em relação a isso. Tem a matéria do Corinthians, é aquela matéria lá, coloca o VT aí. É matéria ou é VT? Coloca a matéria aí. Ai, preguiçoso do caramba, rapaz. Dez rodadas passadas do Brasileiro e a torcida do Corinthians se pergunta... E aí, cadê o centroavante para empurrar a bola pra rede aí? Sim, porque o atual camisa 9 fez apenas um golzinho na virada sobre o Coritiba. Além disso, está machucado, se recupera de uma hérnia e só deve voltar em 2 meses. Outra opção é Romero, camisa 11, porém parecia uma criança jogando entre adultos contra o Atlético Mineiro. E na competição ainda não esteve nem perto do gol adversário. Luciano criou em todos a expectativa que seria o cara para suprir a ausência de Wagner Love, mas sem confiança, mal posicionado muitas vezes e perdendo gol atrás de gol, ele está em dívida. O único atacante que está correspondendo, mesmo sendo opção no banco de reservas, é Luca. Ele fez um de cabeça contra o Sport Recife, o outro na derrota para o Galo. Com tanta inoperância no ataque, a volta de Alexandre Pato começa a ganhar força no boca a boca. É verdade que o jogador várias vezes já disse que não voltaria ao timão, mas na dinâmica do futebol sabe como é que é. Com a saída de Tite e do Gaspar, não seria loucura imaginar que ele de renegado pode se transformar em solução. O buraco no ataque do Corinthians não condiz com a história de matadores do Timão. Casagrande, criado no parque. Geraldão,
letal dentro da grande área. Viola, que fez mais de 100 gols. Paulo Guerreiro, o homem do Mundial. E Luizão, que adorava balançar a rede. Isso só para citar alguns nomes. Assim, a sina da ausência de gols dos atacantes continua. E o maior sinal da impotência está na tabela de artilheiros. Bruno Henrique, responsável pela marcação, com 3 gols, é o anotador máximo da equipe nesse brasileiro. A situação tá muito feia. Vou dar o número primeiro para você, Veloso. Vamos lá. Se eu não tiver errado, que aí eu tava lendo aí hoje. Guilherme, 25 jogos no Corinthians, 3 gols. É muito pouco, cara. Pouco. É pouco para um jogador que não é o que recebe. Cada um faz o seu contrato, meu irmão. O que o Prédio ganha aqui, que o Edmundo ganha, o que você ganha, o que eu ganho, o que o Fernandinho ganha. Cada um faz o seu contrato, meu irmão. Cada um faz o seu contrato e cada um que desenvolva o seu trabalho da melhor forma possível. O que não pode é ter traíra vagabundo. Querer derrubar os outros. Isso que não pode. Em nenhum lugar do mundo, diga-se de passagem. Certo? E que nesse mundo tem bastante. Bastante. Mas bastante. 25 jogos. 25 jogos. 3 gols. Por mais que ele jogue aberto, é muito pouco para um jogador que veio com um nome como ele. Mas tem um porém. Ele é bom de bola. Mas até quando ele é bom de bola? Se eu e Edmundo ficasse 3 jogos sem fazer gol, sabe o que ia acontecer? Bandido. Mercenário. Mercenário. Marceneiro, né? Eu era. Marceneiro, né? Mercenário. Bêbado. Fumador de maconha. Era isso que os caras falavam. Se ficasse 2 jogos sem fazer um gol. O cara, no meu caso, gordo. Jô Soares. Bugalu, lembra o Bugalu lá do Gugu? O Bugalu. Sua chupeta de baleia. Era isso. 2 jogos. O cara tem 25 jogos, fez 3 gols. 3 gols em 25 jogos, realmente. É piada, velho. É difícil e praticamente impossível você conseguir achar uma explicação, né? Você defender um atleta que tem esse aproveitamento. Agora, olhando o rendimento dele, esquecendo a estatística dos gols, ele, quando foi mais à frente com o Tite, ele melhorou. Agora, se você olhar hoje no time do Corinthians, depois ele caiu de novo. Quem está bem no time do Corinthians? Dá pra gente dizer o Fagner, né? Que vem jogando bem, verdade, mantendo uma regularidade. É um jogador, inclusive, que a gente espera até que o Tite dê chance na seleção brasileira. O Marquinhos Gabriel, que tem uns lampejos daquele jogador do Santos, mas já não é também aquele jogador com aquela eficiência. Mas eu acho que já fez mais gol que o... Bem provável. Bem provável que ele fez gol de pênalti, fez gol no 2 rodadas atrás. Acho que ele já fez mais gol que o Guilherme e que o Giovanni Augusto. Inclusive o Marquinhos pode ser essa solução. Lógico que centralizado. É o cara. É um terço dos jogos, se bobear. Um terço dos jogos. Em 7 jogos, eu acho. É, poucos jogos. E só para dizer mais um que vive um bom momento, é no gol. Seja o Walter ou o Cássio, que também vem bem. Dos outros jogadores, se você olhar, Bruno Henrique há pouco tempo fez 2 gols, mas não é essa média nas atuações que ele vem mantendo. Então, a média do time do Corinthians abaixou muito. O nível de apresentação dos jogadores caiu muito. E com a saída do Tite, o Cristóvão, ele tem a capacidade de fazer esse time jogar? Eu acho que a tendência é piorar. Porque pelo menos no Corinthians a gente viu que o sistema... que a gente está conversando em off, véio, vamos falar a verdade. O sistema... É difícil o Corinthians ficar entre os 4. Eu achava que o Corinthians ia classificar, eu pensava que com o Tite brigaria por ficar entre os 4. Tá. Sem o Tite, eu não acredito, porque a gente sentia no Corinthians, se não tem essas qualidades individuais, é um time que tem um esquema, que conseguia envolver o adversário da sua forma de jogar. Tá. Hoje eu acho que vai acabar perdendo até isso. Edmundo, se você ficasse 2 jogos sem fazer gols no Vasco, 2 jogos sem fazer gols no Flamengo, 2 jogos sem fazer gol no Fluminense, 2 jogos sem fazer gol no Botafogo, 2 jogos sem fazer gol no Botafogo, você era cobrado porque você tinha capacidade para isso, ponto. Agora, um jogador como o Guilherme, que em 25 jogos fez 3 gols, como é que um time pode pensar em classificação se o camisa 10 não faz isso? Não é inaceitável, né? Independente da posição que joga, os números dele são muito baixos. E o rendimento, né? Porque às vezes você, sei lá, vou falar do Paulo Henrique Ganso. Ele pode não fazer gols, mas o rendimento dele dentro do campo é muito positivo. Ele faz o time jogar, ele põe o Calleri,
os atacantes na cara do gol, só para citar um exemplo. Então, você compreende que pela posição dele, o número de gols é baixo, mas o rendimento dele é muito bom, certo? O problema do Guilherme é esse, ele não tem rendimento e faz poucos gols. Mas tem muita grife. Porque a gente é daquela época... Mas ele tem grife ou não tem muita grife? Parece que ele tem muita grife, cara. Eu acho que há muita compreensão a ele. Tá. E que Tolerância. Tolerância, sabe, com ele. Vai deslanchar. O Veloso falou, ele adiantado jogou um pouco melhor. Eu não acho que é uma questão de posicionamento. Eu acho que é questão de personalidade, de falta de capacidade técnica. Porque... E a minha pergunta, Neto, que você que é entendedor melhor do Corinthians, é como que ele foi contratado pelo Corinthians? O Tite ou o Edu Porque Gaspar. o cara é reserva no Atlético Mineiro... Fez um gol importante. Reserva no Atlético Mineiro, que chegou atrás do Corinthians na competição do ano passado. Só do ano passado, né? Teoricamente, se ele é reserva num time, ele não pode ter um upgrade, ele não pode cair pra cima, né? Como a gente diz. Ele não pode ser o cara do... Concorda comigo ou não? Lógico. Ele tinha que ir do Atlético Mineiro, com todo respeito à equipe que eu vou citar, ele tinha que ir pro Vitória, ele tinha que ir pro Figueirense. América Mineiro. Um América Mineiro, ele tinha que ir se reerguer. E né? depois vir pro Corinthians. Depois, fez um campeonato excelente. Ele não fez um campeonato excelente pelo Atlético e, por mérito de não ter ido bem no ano de 2015... Corinthians contratou ele. O Corinthians contratou ele, provavelmente não, com certeza, com salário maior e com um contrato mais longo. 4 anos de contrato. Mas ele estava na Turquia. Ele estava no Antalyaspor da Turquia. Eu nem lembro. É um Pra time- mim, eu lembro é um a time memória médio, dele. é um time dele médio. no E que Atlético. nem gol fez, nem jogava. É um time médio, time médio. Então, assim... Pode terminar. Não, só para assim, qual o critério? A minha opinião, eu sou oriundo das categorias de base, né? Do Vasco, tive a minha oportunidade no profissional. Eu posso apostar, não conheço as categorias de base do Corinthians, mas posso apostar que lá na base... Você pode ter certeza que hoje a gente faz esse negócio... Tem um jogador igual, Mas saiu. ou melhor que ele. Foi embora. Foi embora. Foi vendido. Ele foi pro... Juventus, o Matheus Não, Pereira. o Matheus... E o Cassini, aquele menino... Ele foi pro então- Palermo. Foi pro Palermo. Então tem... Matheus Pereira Então Tem tem gato no telhado? Então tem gato no telhado. Tartaruga não sobe no muro. Se botaram lá, alguém botou lá. Se ela tá lá em cima do muro, porque alguém botou. E aí o outro jogador bom de bola que foi pro Cruzeiro. Como que chama o menino? Lá? Marcial. Marcial foi pro Cruzeiro. E aí o Corinthians não tem substituto para lateral, substituto para zagueiro, contratou um jogador que em 25 jogos fez só 3 gols. Pera aí, 25 jogos, só 3 gols? Pera um pouco. A minha mãe, a Chimbica, a velha, minha mãe que eu amo, a minha mãe faz mais gol que ele, meu irmão. Aí os caras lá do Corinthians ficam bravos comigo. Ele tem 4 anos de contrato. O dinheiro que gastaram com o Guilherme é mais do que o dinheiro que era para dar pro Guerreiro. E aí o problema não é meu. O contrato que ele fez, o problema é dele. O problema é do Corinthians. Certo? Que aí cada um ganha o que ele merece. Agora, e a performance dele, o rendimento dele em relação aos jogos é pífio. Fui bem no português? Foi. Pífio. Para não dizer uma... É isso aí que vocês entenderam mesmo. Tá é de isso? brincadeira, meu irmão. 25 jogos fazer. Se ele tivesse 25 jogos feito 8 gols e tivesse dado 4 assistências, pô, legal. Ó, em qualquer posição que ele jogasse. Agora, peraí, 25 jogos fazer 3 gols é muita tolerância pro cara, né? Quando eu jogava aí no Corinthians, vocês queriam bater em mim, né? Desculpa, Neto, te interromper, mas tem que ver contra quem também, porque... Os 3 gols? O Corinthians na Arena Corinthians é muito forte contra qualquer um. E provavelmente ele Vê deve ter aí o que feito o esses Edmundo 3 falou. gols aí contra os times pequenos, de menor investimento. Ele fez um gol de cabeça na Libertadores, que talvez só o salário dele Contra o Santa Fé. pague a folha salarial de todo o grupo, né? Não tenha dúvida. É muito pouco para um jogador como esse. Ô, Cristóvão, ou você toma atento aí, meu irmão, ou você vai cair. Esse jogadorzado vai derrubar você. Escuta o que eu tô te falando, hein? Chega a ripa, meu irmão. Bota pra concentrar 3 dias antes. Não, deixa o Fernandinho, quero falar com o Fernandinho. O Luciano, em 18 jogos, não fez nenhum gol.
Depois 18 jogos, nenhum gol. 18 só jogos. tem matemática negativa, Não, né, cara? mas não é negativa. Foi que ele machucou É o joelho. estatística, não é estatística, os estatísticos da negativo, vida. cara, negativo. Infelizmente, por isso Ué, foi que os caras marcaram Cara, 200. 18 jogos não foi um gol, isso aqui é o quê? Depois que ele se machucou, infelizmente, não foi mais o mesmo. Eu só queria retomar essa situação da camisa 10 que vocês falaram. Você jogou muito tempo com a 10, o Neto sempre usou a camisa 10. O problema é que a gente sofre ainda achando que o camisa 10 tem que ser o diferente. E quando você vê um cara usando a camisa 10, a gente sempre pensa, cara, esse tem que ser o na cara. Na várzea, o craque usa a camisa 10. Eu sei, Neto. Só no que futsal, o camisa 10 é o cara. Só que a realidade não é essa. Deixa eu te falar, mas infelizmente. se você fizer um time... Quem é o craque? A 10 é sua, Sempre. o resto escolhe. Olha Apesar aqui, de alguns jogadores terem se considerado... Mas você acha que a cobrança em cima dele é porque ele usa 10? Não Se ele só usasse a 8, 6, ele não. porque hoje é natural os jogadores usarem um número. Não é isso. Até porque eles têm medo de vestir a 10, né? É. A cobrança seria menor? Não é. Que a gente sempre... quando você vê um camisa 10, é instintivo você falar, porra, esse é o cara. Aí quando você bota a camisa 10 num cara, e o cara não rende, isso acho que multiplica a incapacidade do cara, porque gera uma expectativa. Tudo bem, que é mas terrível, o Luciano, né? que eu te perguntei, 18 jogos nenhum gol. Por quê? Não, também. Não tá funcionando, tá errado. Mas quem que tá errado? Ele? Aí eu venho com o Edmundo. Aí é a personalidade do cara, meu. Aí é a performance do cara. Peraí, 18 jogos eu não fiz nenhum gol. Peraí, saiu um pênalti, eu pego a bola e vou bater. Porra, pera um pouquinho, cruzou a bola, vou no primeiro pau, vou fazer um gol. alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, não é o time fazer. Eu preciso. Pô, se você tem... E aí o Giovani, quantos gols fez aí? Me fala aí. Como é que o Cristóvão vai fazer? Pô, se o Guilherme em 25 jogos fez 3 gols. Se o Luciano em 18 jogos não fez nenhum gol. O artilheiro é o Romero. O André tá numa estiagem danada. Quem? O André. O André... Desculpa só, porque eu não sou muito ligado assim a Deixa eu te dar essas outro... coisas. Não, só quero saber. Compraram o Giovani Augusto por 4,5 milhões de euros. 26 jogos, 4 gols. Isso é verdade? É verdade. 4,5 milhões de euros. 20 conto quase. 20 milhões. 4 anos de contrato. 18 milhões. Fazia 2 anos de contrato com o Guerreiro, não faria? 4 anos de contrato. Mas não faria 2 anos com o Guerreiro? Isso. Era melhor ter o Guerreiro por 2 anos ou o Giovani Augusto por 4? É melhor mandar todo mundo embora e deixar só o E Guerreiro. mandaram o pro Guerreiro caso. embora que falaram que não tinha dinheiro. Mas aí quando eu falei isso, todo mundo me arrebentou aqui. E eu e o Veloso ficamos 6 meses falando aqui. Falando que ele ia embora de graça. Ele vai embora de graça. Ele vai de graça. Aí os caras, mentiroso, maldoso. É o segundo. A imprensa é mentirosa. Ah, vocês são muito não sei o quê. Nós? Vou dar o número agora do Giovani Augusto pro senhor. 26 jogos, 4 gols. 4 gols dele, mas é normal. 3 gols do... Pela bola que ele joga é normal. Então, mas aí eu vou fazer uma comparação. 3 do Guilherme. 3 do Guilherme, são 7, certo? Sabe quantos gols o Gabriel Jesus fez essa temporada? Mais de 15, provavelmente. 15! 15 gols na temporada do menino. E aí, quem que vai ser campeão? O Palmeiras! Ou o meu pensamento tá errado como comentarista? Olha só, o Roberto Andrade disse que ele não aceita menos do que o time na Libertadores da América do ano que vem. Acho Quem? que é o Roberto Andrade. Quem é o Roberto Andrade? O presidente. Não, o presidente é o Andrés, pô. Ah, é? É. Pô. Mudou? Quem manda é o Andrés, pô. Pô. Aí ele deu uma entrevista dizendo que não aceita menos do que Libertadores da América para esse time. É verdade, mundo? É verdade. Obrigado. Valeu. E aí? Eu acho que supervalorizaram o time do Corinthians. Esse time do Corinthians atual aí é bem inferior ao time do ano passado. Quem supervalorizou? A diretoria. Bom. A diretoria supervalorizou. E o próprio Mas se Tite você também. pega 3 jogadores, vamos lá. Sim. Você pega o Luciano, 16 jogos, nenhum gol. Você pega o Guilherme, 3 gols e 25 jogos. O Giovani Augusto, 26 jogos, 4 gols. Como é que eu chego para disputar o título e a vaga? E aí eu me coloco no lugar do Cristóvão. Quem que eu coloco no lugar deles? Quem que eu coloco no lugar deles? Não tem. Então, mas se eles fizeram isso, o que vai acontecer com o Corinthians? Pro Cristóvão ficou ruim a situação. Substituiu o Tite. Qualquer um que chegasse pro lugar do Tite sofreria uma pressão imensa. E vai ficar ruim para ele. Porque ele não vai conseguir fazer o time jogar. Mas o jogador tem que ser responsável para fazer os gols. Tá eu e Edmundo e tá o Veloso aqui. Nós três, se ele tomasse um peru, no outro jogo ele tava morto. Se o Edmundo perdesse um pênalti, se eu não fizesse o gol, eu era o Bugalu, velho. Viu, o erro foi de supervalorização. O Giovani Augusto
vai fazer 4, 5 gols no Sabe ano. quantos gols fez? Porque ele é assim. Sabe quantos gols? Ele sempre foi assim. Eu acho até que há um exagero da nossa cobrança, desculpa, Neto, Lógico. um exagero na nossa cobrança em termos de número de gols por posições, né? Mesma coisa a gente falasse aqui, pô, o Cássio não fez nenhum gol no ano. Seria exagero da nossa parte. Seria injusto, Seria talvez. injusto da nossa parte. O problema não está aí. O problema é você gastar um dinheiro Sim, eu concordo no Giovanni com você, Augusto Isso. e preterindo Sim. um artilheiro nato que comprovadamente fez gols importantes, era adaptado ao Corinthians, queria Ídolo. ficar ídolo. Erro de gestão, claro. Completamente. Claro. É o segundo que vai embora de graça. Por exemplo, o Neto falou, perdeu o zagueiro, perdeu o Edilson, perdeu E não sei tem quê. reposição. Concorda? Tá correto. Agora, você abrir mão de um atleta e trazer um outro de pior qualidade... Tá errado. É erro de gestão. E é isso... Na verdade, é incompetência, Edmundo. Eu até concordo. eu prefiro... Pra mim, é incompetência. Eu prefiro não ser tão- chegar às vias de Tá, ser tão contundente. Tá. Mas concorda? Sim. É um erro de estratégia. Você gastar o mesmo valor e piorar seu nível técnico. E deixou o Guerreiro embora porque falaram que não tinha dinheiro. Agora está a iminência de perder o Pato também de graça, como diz do Guerreiro, porque não conseguiram negociar, não fizeram nada com E o pra cara. falar do Pato, eu só queria falar do André. 26 jogos, 6 gols. 26 jogos, 6 gols. Peraí, esse gol. a gente tem que cobrar. A cobrança desse é maior. Não é Esse maior? veio para ser o centroavante, Um gol- o homem um gol a gol cada do 5 Corinthians, jogos. que também Então não deu coloca certo. 6, 3, 9, mais 4, 13, O custo-benefício é absurdo. Mais zero. mais 0, 13. custo-benefício Então você é bota absurdo. 5 jogadores. O Gabriel Jesus fez mais gol que todos eles na temporada. Não, e com certeza... Juntos. E com certeza, se o Guerreiro tivesse aí, teria feito mais de 15 gols. O Gabigol do Santos também acho que tem mais gols. Se bobear. Mas, porra, deixa eu falar uma coisa pra você. O zagueiro, vamos lá, qualquer volante, hoje você botar o seu Bruno Henrique fez 2 gols, não sei não se o Bruno Henrique não tem mais Acho gols que ele que tem esse cara. 3. Ele tem Acho que 3 no ano. No ano ele tem 3. Eu acho que ele tem 3. No ano ele tem 3. Se o centroavante em 26 jogos fez 4 gols, o que eu espero, o que o Cristóvão pode fazer com esses 13 gols nos caras que são importantes do time? E o Gabriel Jesus fez 15 na temporada até agora e vai fazer uns 40 no ano. Se for comparar os dois times, a gente vê que o Palmeiras cria demais. O Corinthians também não está criando. Essa é uma grande dificuldade que está tendo. Eu acho que até o Guerreiro teria dificuldade nesse time do Corinthians. Porque o André, diferente do Wagner Love, que foi cobrado ano passado, mas perdia muitos gols, a bola não está chegando como Mas chegava veio ano 14, passado. hein? Então. Calou minha boca. Por quê? Porque a bola chegava muito. E ele errava, depois começou a acertar, fez os gols, fez 14, foi vice-artilheiro do Brasileiro. O André não tem tantas oportunidades. O Luciano, quando joga, eu acho que desses todos, quem tem mais condição dentro da área de finalizar, quem é mais lúcido, é o Luciano. Só que o que a gente percebe é que a bola não chega com tanta qualidade. O cara em 16 jogos não fazer um em gol. quantidade como chegava. Vou falar uma coisa pra você, o cara em 16 jogos, o cara não fazer um gol. Centroavante? Centroavante. O cara é meia. É difícil entender 25 isso, jogos, o cara vai fazer 3 gols. Tem outro jogador, E outra Caleri coisa, também. deixa eu falar do Gabigol. É, O Gabigol que perguntaram. Caleri aí. também, né? Sabe quantos jogos o Gabigol fez nessa temporada? 22 jogos. Ó. Pelo Santos. Sim. 11 gols. Olha. Moleque. O Caleri Sendo, lembrou. que ele foi pra seleção. A cada hein? 2 jogos, um gol. Cada 2 jogos, um gol. Aí, ó. Então, aí vem naquilo que o Edmundo falou. Como é que eu posso preterir, tá certo? Exatamente. Um jogador que é craque e eu pego um jogador que não é craque, que tá Gastando mal. o mesmo dinheiro. Gastando mais. Mais. Porque eu sei que é mais. Pô, onde vai chegar isso aí? E como é que o Cristóvão vai solucionar esse problema, Fernandinho? Você quer terminar, Veloso? Não, eu já terminou? tinha concluído. O que você pensa disso? Eu acho que o Cristóvão pegou uma herança muito difícil de substituir o Tite. Vai ter que ter tempo para fazer esse time reagir. Mas no futebol não dá tempo. Então, isso que eu ia dizer. Eu não sei se ele vai ter esse tempo, essa paciência necessária com o trabalho dele, para ele poder fazer Não algo. vai existir. Fazer Agora, algo. se ele substitui o Tite no ano passado, com Renato Augusto, com diferente, Jadson, né? Wagner Love, enfim, com todos os jogadores que tinham o Corinthians no ano passado, a tarefa dele seria... Hoje é cruel. Seria mais fácil. Agora, também voltando lá atrás, no começo do programa, também ele foi mandado embora do Bahia, foi mandado embora do Atlético Paranaense e ganha como prêmio treinar o Corinthians. Também não é meritocracia. Ele não chegou
ao maior time do Brasil Mas foi a hoje... quinta opção também. Os caras não Concorda, tiraram, amigo? os caras não tiraram, por exemplo, os caras não tiraram, por exemplo, o Roger do Grêmio, que fez um baita do trabalho e veio pro Corinthians. Os caras não tiraram o Cuca do Palmeiras. Eu tô errado? Você tá errado, não, você tá muito certo. Eu tô errado. E por que os caras não quiseram vir? Não tem uma meritocracia. O cara saiu do Bahia, foi mandado embora. Eu adoro o Cristóvão, pelo amor de Deus, não me queiram mal. Mas para treinar o maior time do Brasil, atual campeão, time com maior rentabilidade de público no estádio, maior patrocínio de camisa, um dos maiores que ganham da televisão. Sabe qual que é a gravidade, Edmundo? Treinar o melhor não time do país hoje, que é sem Tem que dúvida ser o melhor nenhuma, treinador. deveria ser o melhor treinador, deveria ser por mérito. Isso. Tudo bem, Roger não quis, Fernando Diniz não quis. Não, mas o presidente que eu vou usar essa palavra. O Pato- Corinthians pode dar 3 fardamentos, 3 bolas, 2 par de chuteira, pega um caminhão de grama, aquelas gramas boas, Boa. né? Aí pega lá uns negócios diferentes, bota os porcos diferentes lá, faz essa troca aí, rapaz, igual o Ricardo Rocha quando veio pro Guarani. Esquece. Pô, porque esquece, não tem troca, meu irmão, porque ele tá livre. E quem deixou ele ficar livre, a incompetência é quem deixou ele ficar livre de novo, como foi o Guerreiro. Isso é um escândalo pro futebol brasileiro. Aí, os caras vão lá, em determinados lugares, encontra o meu advogado herói, que é o monstro sagrado, encontra o Cascão. Vocês só falam coisa na televisão. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente não faz onda aqui. Isso que está acontecendo com o Pato é a maior vergonha do Corinthians em toda a sua história. Gastar quase 100 milhões, o cara ganhar o que ele ganha e a gente não tem nada a ver com isso, e ele não estar treinando, ele não estar jogando. Numa situação onde o Corinthians precisa de um jogador... Ô, meu irmão, você vai jogar, Xará. Você é funcionário do clube. Não, e por birra. E por birra Ele não joga. Ele não tá jogando por birra do presidente da diretoria. Tá certo isso? Não, é absurdo. Isso é absurdo, Onde rapaz! se olha o patrimônio do clube, onde se preserva o patrimônio do clube. Mas sim, deixa eu que é fazer uma gasto o pergunta. dinheiro e o jogador vai embora de graça. Na cabeça de vocês, ele vai embora livre. Vai, lógico que vai. Mas e de 1º de julho a 31 de dezembro? Ele vai ter que treinar. Ele vai jogar pelo fazer alguma Corinthians? coisa. Ele é obrigado Tem a treinar clima. separado. Ele tem que treinar. Mas Não ele é tem, obrigado. se eu sou o dirigente do clube, sabe o que eu faço com ele, Edmundo? Meu irmão, você não é funcionário do clube? Você vai treinar todo dia aqui. Claro. Você tem um preparador 6 da físico manhã. pra você. 6 da manhã. 6 da manhã. E outra coisa, se eu sou o Cristóvão, sabe o que eu faço, Cristóvão? Eu quero o Pato jogando no meu time. É isso aí. Porque sabe por quê? O Pato sempre vai para os clubes aonde ele não vai ter problema. E todo mundo vai ter aquela tolerância que o Edmundo falou. Ah, mas eu acho que ele vai dar certo no Flamengo. Ah, eu acho que ele vai dar certo no Chelsea. Ah, eu acho que ele vai dar certo no São Uma Paulo. eterna esperança. Sempre tem esperança. Eterna promessa. Eterna promessa. Bota ele na arena. E outra coisa, bota na arena, bota na concentração e bota pra torcida xingar ele no dia do jogo. Ele é obrigado a cumprir. Ele é obrigado a cumprir isso. Mas aí o que acontece? O dirigente tira dele. Aí o Roberto de Andrade não faz absolutamente nada. E é isso que ele quer. Você tá dando arma, tudo que ele quer. Ele tá isso. na dele. E não, Né? mas ele poderia chegar lá e falar assim, pô, dá pra vocês me tirar do treino aí? Pá. Não, o Corinthians mesmo, e que dá essa condição pra ele. A atitude correta dele, minha opinião, de um atleta profissional... É aparecer lá. Não, era chegar... Acabou lá no Chelsea num dia, no dia seguinte, ele se apresentar lá no Corinthians, falar, tô aqui, tô à disposição, Vocês vão me usar ou não? eu quero jogar, Isso. pô, gosto do Corinthians, gosto do clube, porque seria pelo menos uma demonstração de gratidão pelo investimento que foi feito. Porque foi feito um baita investimento. E o que fizeram com ele, emprestaram ele pro Chelsea, ele ficou 6 meses lá, não jogou, ficou na boa, voltou e não treina, e não tá lá. E aí a gente mete o pau em quem? No André, no Giovanni Augusto, no fulano. E aí, Roberto Andrade, você como diretor que contratou ele. E esse aí do Ilho, que tá aí na Alemanha. E do Gaspar, você que é hoje o cara da seleção. Como é que vocês fazem isso com o Corinthians? Gasta mais de 100 milhões de reais e vai entregar o Pato de graça? E aí vem no que o Edmundo falou. Pô, peraí, eu tô à disposição pra jogar. Nem isso ele fez, gente. Tá de férias. Ele tá de férias. Se apresentaram no dia 1º. Me responde uma coisa. Em alguns clubes, eu não sei se no Corinthians tem isso aí, para fazer uma contratação acima de um determinado valor, não tem que o conselho também aprovar? Presidencial.
Só presidencial? Só Porque presidencial. tem Só do Santos... O Conselho até determinar- aprova depois, aprova as contas. Só as contas. Só as- Entendeu? Alguns clubes têm essa salvaguarda. Se não tem, é preciso... Se é um regime presidencialista, ninguém, um conselheiro, nenhum diretor, nenhum gerente, ninguém interfere. Mas então a gente tem que começar a pensar nisso. Não, mas isso é pra outra evitar coisa. essas loucuras. Mas o que a cara. gente tem que meter o Pra evitar cacete essas aqui... Tem no Brasil. O que a gente tem que meter o cacete aqui é no Pato, é no Roberto de Andrade, é no do Gaspar, é no do Ilho, que não pensaram no clube. Ou não? O clube no Sim. Brasil tem que virar empresa urgente. Faz tempo. Porque faz se tempo. fosse uma empresa séria, Eu já tinha mandado embora. não faria esse Não. tipo de investimento. Você vê, num Não, tá momento brincando. em que os clubes mais arrecadam nas suas histórias, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Tá tudo Flamengo, devendo. tá todo mundo fazendo bobagem. O Leandro Damião foi pro Santos, o pior negócio da história do Santos. Isso. O Pato pro Corinthians, o pior negócio da história do Corinthians. O Valdívia no Palmeiras, O pior negócio da história do Palmeiras. Então parece que quanto mais se arrecada, mais bobagem eles E fazem. o Vargas do Grêmio? Mesma coisa. Não tem diferente. O Internacional nunca adiantou tanta receita na história como está adiantando agora. Pra televisão. Isso, Ronaldinho os clubes Gaúcho, estão, cara... Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Pô, Não foi também? Ele fez um acordo de 10 milhões. Mas o clube devia pra ele, certo? Tiveram que fazer o acordo. O Pato, quando esteve no São Paulo e estava com o salário atrasado, que eu disse aqui, e os caras ficaram bravos comigo, ele entrou na justiça com a doutora... Não sei se foi a Gislaine Nunes que entrou. Não foi. Foi outra pessoa. Foi um advogado. Aí entrou, teve que pagar o São Paulo, o Corinthians teve que pagar, aí depois emprestaram ele. Aí gente, o Maravilha viu eles lá no Cristal, lá na pizzaria. Aí tava Gilmar Veloz, Kia, Andrés, a namorada, a mulher do fulano, e ele foi pro Chelsea. Quantos gols ele fez no Chelsea? Um de pênalti. Ele jogou 5 Um de partidas. pênalti. Ele ficava no celular conversando. Pô, peraí. E o Corinthians tendo que pagar milhões e milhões, perde o Tite e não tem dinheiro para contratar um lateral direito e para contratar um centroavante e vem naquilo que o Edmundo falou. Peraí, mas que coisa é essa? Pô, eu deixo sair um cara que era artilheiro, fez todos os gols. Aí eu contrato um cara pagando mais. Eu O não... Fred não era mais barato? Dá pra entender isso? Não, não dá pra entender. Não, Alguém inexplicável. pode me Não dá. explicar ou só eu que sou o burro da Agora, história? O fato do Pato, concordo contigo, Edmundo, tinha que se representar. Terminou o contrato no Chelsea, desce aqui em Guarulhos, estou aqui. Mas será que alguém no Corinthians não disse para ele? não precisa Não vir. vem. Será? Mas aí não é o problema. aí- isso, não, não mas aí, vem. Aí, com nós todo como comentarista respeito, não temos Aí, problema. com todo respeito, é burrice ao quadrado. Claro. Porque o Corinthians está pagando. Eu sei. Não, o Chelsea está pagando agora. Até 31 o Chelsea paga. Depois do dia 1º o Corinthians volta a pagar. 1º de julho agora? Mas- Semana que vem. É. Você tem que pagar pelo aquilo que você usa. Né? Você não Então, pode pagar aquilo que você não usa. Por isso que o Corinthians não quer ele de volta, porque o Chelsea está pagando. Mas vai ter que pagar agora. Agora vai ter que pagar. A partir do Até mês que vem quando? tem que pagar. Até dezembro. Até dezembro. Então, Para se internar vai precisar de um mês Então para eu vou voltar falar a treinar. quanto- É, pra ainda voltar a tem que jogar. ver isso. Isso. É um Pô, mês vai- de vai- vai férias, voltar. um mês para se recondicionar. Isso. Acabou o ano. Aí machuca. E tem uma coisa, só para deixar bem claro. Ele fez 2 jogos no Chelsea, fez um gol, né? O Chelsea vai pagar com ele aqui, tranquilo, na boa. Mas quem fez a negociação? Quem estava lá? Andrés, Kia, Gilmar. o presidente não estava, o Edu Gaspar não estava, que está na seleção agora. Peraí, mas o Corinthians merece isso, O gente? Chelsea tem grana, pode pagar e gastar. O Corinthians não pode se dar o A luxo de verdade errar é desse, esqueci, o dessa presidente maneira. Né? estava, que o presidente é o Andrés. Porque aí levou pro Chelsea, não jogou, voltou, já está de férias. Vai para entrar pro outro clube, Edmundo foi bem. Ó, vai ter mais 30 dias para entrar. fazer a Acabou. a Então por que ele intertemporada, vai trocar o Guerreiro com o Pato, sendo que ele vai ficar livre? Vai ficar livre. O Ele Pato não vai não querer é isso moeda nunca. de troca. É que O Pato no não dá pra Flamengo, incluir. no Flamengo, há quem pense no Felipe Viseu como centroavante. Tá, o menino que é já menino, fez mais centroavante. gols, é menino da base, fez mais gols do que o Guerreiro no Foi ano. bem na taça. Ele foi muito bem. Então, assim, como o Flamengo precisa... Não precisa porque tem um monte lá, né? Até tem uma foto engraçada de torcedores do Flamengo na internet botando o Marcelo Cirilo com a camisa do Palmeiras e mandando pro Barcelona, falando, esse aqui é o Gabriel Jesus. Ó. Ah, tá, para pegar... Uma brincadeira, uma gozação. E aí o Flamengo teria o Felipe Viseu como centroavante e o Pato entraria para jogar pelo lado do campo. Então, teoricamente, ficaria mais forte o Flamengo. Entendeu? Teoricamente. Agora, eu concordo com o Veloso. O Pato não é moeda de troca. De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu entendo de lei.
dessa lei do futebol entendem muito, diga-se de passagem. Até porque muitos jogadores que são da base, eles não pagam não depositam o fundo de garantia durante 3 meses, eles são liberados, aí eles não sabem onde ele está. Ah, ele está lá no Santos. Ah, ele está lá no São Paulo. Ah, ele está lá no Flamengo. Por quê? Porque o clube já sabe disso e não paga mesmo. É verdade isso, É para liberar às vezes. É lógico. É para liberar às vezes, não. É para minha mãe jogar. Pra minha mãe ir lá e jogar. Tem um caso lá no Rio, de um time do Rio, que eu gosto muito, que o menino foi dispensado na base. Hoje o menino é titular da Inter de Milão. Só isso, né? Ninguém viu isso, né? 6 meses depois. 6 meses depois. Ninguém viu. Coincidência, né? Coincidência, né? Acontece. Aí sabe o que os dirigentes falam? A culpa que é do velho que não pagou. Não, aí o Pretzel é xingado no Facebook. O Pretzel não é vagabundo, até porque paga as passagens dele. Vagabundo é quem viaja junto e que não paga o ingresso. Vagabundo é quem faz isso. Safado é quem pega o dinheiro e leva o dinheiro para outro lado. Essas pessoas que deveriam ser banidas do futebol. E ninguém é banido no futebol. Aí eles ficam bravos com quem? Comigo. Aqui, não vamos deixar ele lá no programa porque ele só mete o pau na gente. Mas não precisa vir mesmo, irmão. Fazer uma barbaridade dessa, deixar o Pato do jeito que ele tá, e pro Pato isso é excelente, porque ele não tem responsabilidade, ele não dá entrevista. Ficou mais rico. Ficou mais rico, tá pela segunda recebendo. vez. Tá com uma delícia do lado, como o Edmundo disse. E aí, meu irmão, aí você pega o Romero. Com 25 anos, hein, Neto? O Pato. Aí tem que correr, aí você pega o pau que a gente dá nos jogadores. Mas estão brincando comigo. Mas quem que fez esse negócio? Roberto de Andrade, Duílio e do Gaspar. E não contratou porque perdeu 100 milha com o Pato. Não tem grana para contratar outros jogadores. Então, aí você vende o Gil, aí você vende Felipe, Renato, aí você vende Renato, Jadson. Aí você vende Ralf, aí você vende Jadson, aí você vende Malcom. É, o time em liquidação. Pera aí, um time em liquidação Love. Aí o Veloso tá certo mesmo. Agora, nós estamos errados. Fábio Luciano. E aí Fábio Santos, perdão. Fábio Santos também que foi pro México, depois veio pro Atlético. Aí, peraí, aí o Tite fala assim, o quê, meu irmão? Vazei. Antes que deixe eu sair também. Tá explicado ou não? Tá explicado, né? Então essa é a verdade. Pra você, torcedor corintiano. Essa é a verdade. Não cai em mentira. Não cai em golpe. A verdade é essa aqui, que nós falamos aqui. E aqui não tem medo, meu irmão. Garotinho, somente o Grupo Itororó, que está há mais de 50 anos no mercado, poderia oferecer super ofertas como essas para vocês todos. Troca de óleo para Cobalt, Onix e Spin por apenas 4 vezes de R$ 31,50. Troca de pastilhas de freio para Cruze, Cobalt e Spin por apenas 180. O patrimônio do clube, onde se preserva o patrimônio do clube. Mas sim, que é gasto o dinheiro e o jogador vai embora de graça. Na cabeça de vocês, ele vai embora livre. Vai, lógico que vai. Mas e de 1º de julho a 31 de dezembro? Ele vai ter que treinar. Ele vai jogar pelo fazer alguma coisa. Corintians? Ele é obrigado Tem a treinar. clima. Ele tem que treinar. Mas ele não é tem, obrigado. se eu sou o dirigente do clube, sabe o que eu faço com ele, Edmundo? Meu irmão, você não é funcionário do clube? Você vai treinar todo dia aqui. Claro. Você tem um preparador 6 da físico manhã. pra você. 6 da manhã. 6 da manhã. E outra coisa, se eu sou o Cristóvão, sabe o que eu faço, Cristóvão? Eu quero o Pato jogando no meu time. É isso aí. Porque sabe por quê? O Pato sempre vai para os clubes aonde ele não vai ter problema. E todo mundo vai ter aquela tolerância que o Edmundo falou. Ah, mas eu acho que ele vai dar certo no Flamengo. Ah, eu acho que ele vai dar certo no Chelsea. Ah, eu acho que ele vai dar certo no São Paulo. Uma eterna esperança. Sempre tem esperança. Eterna promessa. Eterna promessa. Bota ele na arena. E outra coisa, bota na arena, bota na concentração e bota pra torcida xingar ele no dia do jogo. Ele é obrigado a cumprir. Ele é obrigado a cumprir isso. Mas aí o que acontece? O dirigente tira dele. Aí o Roberto de Andrade não faz absolutamente nada. E é isso que ele quer. Você tá dando arma, tudo que ele quer. Ele tá na dele. Mas ele poderia chegar lá e falar assim, pô, dá pra vocês me tirar do treino aí? Pá. Não, o Corinthians mesmo, e que dá essa condição pra ele. A atitude correta dele, minha opinião, de um atleta profissional... É aparecer lá. Não, era chegar... Acabou lá no Chelsea num dia, no dia seguinte, ele se apresentar lá no Corinthians
Falar, ó, tô aqui, tô à disposição. Vocês vão me usar ou não? Eu quero jogar. Isso. Pô, gosto do Corinthians, gosto do clube. Porque seria pelo menos uma demonstração de gratidão pelo investimento que foi feito. Porque foi feito um baita investimento. E o que fizeram com ele, emprestaram ele pro Chelsea, ele ficou 6 meses lá, não jogou, ficou na boa, voltou e não treina, e não tá lá. E aí a gente mete o pau em quem? No André, no Giovanni Augusto, no fulano. E aí, Roberto Andrade, você como diretor que contratou ele. E esse aí do Ilho, que tá aí na Alemanha. E do Gaspar, você que é hoje o cara da seleção. Como é que vocês fazem isso com o Corinthians? Gasta mais de 100 milhões de reais e vai entregar o pato de graça? E aí vem no que o Edmundo falou. Pô, peraí, eu tô à disposição pra jogar. Nem isso ele fez, gente. Tá de férias. Ele tá de férias. Se apresentaram no dia 1º. Me responde uma coisa. Em alguns clubes, eu não sei se no Corinthians tem isso aí, para fazer uma contratação acima de um determinado valor, não tem que o conselho também aprovar? Presidencial. Só presidencial? Só presidencial. Porque Não, tem do presidente- Santos... O conselho até determinar- aprova depois, aprova as contas. Só as contas. Só as Entendeu? Alguns clubes têm essa salvaguarda. Se não tem, é preciso... Se é um regime presidencialista, ninguém, um conselheiro, nenhum diretor, nenhum gerente, ninguém interfere. Mas então a gente tem que começar a pensar nisso. Não, mas isso é pra outra evitar coisa. essas loucuras. Mas o que a gente tem que meter o Pra evitar cacete essas aqui... Tem no Brasil. O que a gente tem que meter o cacete aqui é no Pato. É no Roberto de Andrade, é no do Gaspar, é no do Ilho, que não pensaram no clube. Ou não? O clube no Sim. Brasil tem que virar empresa urgente. Faz tempo. Porque faz se tempo. fosse uma empresa séria, Eu já tinha mandado embora. não faria esse Não. tipo de investimento. Você vê, num Não, tá momento brincando. em que os clubes mais arrecadam nas suas histórias, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Tá tudo Flamengo, devendo. tá todo mundo fazendo bobagem. O Leandro Damião foi pro Santos, o pior negócio da história do Santos. Isso. O Pato pro Corinthians, o pior negócio da história do Corinthians. O Valdívia no Palmeiras, O pior negócio da história do Palmeiras. Então parece que quanto mais se arrecada, mais bobagem eles E fazem. o Vargas do Grêmio? Mesma coisa. Não tem diferente. O Internacional nunca adiantou tanta receita na história como está adiantando agora. Pra televisão. Isso, Ronaldinho os clubes Gaúcho, estão, cara... Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Pô, Não foi também? Ele fez um acordo de 10 milhões. Mas o clube devia pra ele, certo? Tiveram que fazer o acordo. O Pato, quando esteve no São Paulo e estava com o salário atrasado, que eu disse aqui, e os caras ficaram bravos comigo, ele entrou na justiça, com a doutora... Não sei se foi a Gislaine Nunes que entrou. Não foi. Foi outra pessoa. Foi um advogado. Aí entrou, teve que pagar o São Paulo, o Corinthians teve que pagar, e depois emprestaram ele. Aí gente, o Maravilha viu eles lá no Cristal, lá na pizzaria. Aí tava Gilmar Veloz, Kia, Andrés, a namorada, a mulher do fulano, e ele foi pro Chelsea. Quantos gols ele fez no Chelsea? Um de pênalti. Ele jogou 5 Um de partidas. pênalti. Ele ficava no celular conversando. Pô, peraí. E o Corinthians tendo que pagar milhões e milhões, perde o Tite e não tem dinheiro para contratar um lateral direito e para contratar o centroavante e vem naquilo que o Edmundo falou. Peraí, mas que coisa é essa? Pô, eu deixo sair um cara que era artilheiro, fez todos os gols. Aí eu contrato um cara pagando mais. Eu não... Fred não era mais barato? Dá pra entender isso? Não, não dá pra entender. Não, Alguém pode não me dá. explicar ou só eu que sou o burro da Agora, história? O fato do Pato, concordo contigo, Edmundo, tinha que se representar. Terminou o contrato no Chelsea, desce aqui em Guarulhos, estou aqui. Mas será que alguém no Corinthians não disse para ele? não precisa Não vir. vem. Será? Mas aí não é o problema. aí- isso, não, não mas aí, vem. Aí, com nós todo como comentaristas respeito, não temos aí, problema. com todo respeito, a burrice é o quadrado. Claro. Porque o Corinthians está pagando. Eu sei. Não, o Chelsea está pagando agora. Até 31 o Chelsea paga. Depois do dia 1º o Corinthians volta a pagar. 1º de julho agora? Mas- Semana que vem. É. Você tem que pagar pelo aquilo que você usa. Né? Você não Então, pode pagar aquilo que você não usa. Por isso que o Corinthians Certo. não quer ele de volta, porque o Chelsea está pagando. Mas vai ter que pagar agora. Agora vai ter que pagar. A partir do Até mês que vem quando? tem que pagar. Até dezembro. Até dezembro. Então, Para se internar vai precisar de um mês Então para eu vou voltar falar a treinar, quanto- pra ainda voltar a tem jogar. isso. Isso. É um Pô, mês mas de pode- férias, pode- um mês para se recondicionar. Isso. Acabou o ano. Aí machuca. E tem uma coisa, só para deixar bem claro. Ele fez 2 jogos no Chelsea, fez um gol. Né? O Chelsea vai pagar com ele aqui, tranquilo, na boa. Mas quem fez a negociação? Quem estava lá? Andrés, Kia, Kia, Gilmar. o presidente não estava. O Edu Gaspar não estava, que está na seleção agora. Peraí, mas o Corinthians merece isso, O gente? Chelsea tem grana, pode pagar e gastar. O Corinthians não pode se dar o A luxo de verdade errar eu esqueci, o dessa presidente maneira. né? estava, que o presidente é o Andrés. Porque aí levou pro Chelsea, não jogou, voltou, já está de férias. Vai para entrar pro outro clube, Edmundo foi bem. Ó, vai ter mais 30 dias para entrar. fazer a Acabou. a Então por que ele intertemporada, vai trocar o Guerreiro com o Pato,
sendo que ele vai ficar livre. Vai ficar livre. O Pato Ele não é moeda de troca. É O Pato que não dá pra incluir. no Flamengo, há quem pense... E aí, Veloso? Boa tarde. Como é que tá a classificação no Brasileirão? Você acha que o Palmeiras Classificação Internacional... tá Falei verde. com o Internacional, hein? Falei que o Internacional ia chegar, o Prédio falou que... Eu acho Olha o que o Grêmio Internacional é mais vai chegar. que o Inter, viu? Não, mas chegar entre os quatro. Sim, e vai hoje, estar na briga. hoje o ideal é chegar entre os quatro. O ideal, o segundo objetivo e o principal de muitas equipes é chegar entre os quatro, conquistar a vaga da Libertadores. O Palmeiras conseguiu abrir 2 pontos do Internacional, segue bem na liderança e tem jogo importante no final de semana contra o Cruzeiro. Edmundo Animal, você acha que o Corinthians precisa de um artilheiro? Porque saiu o Wagner Love, saiu o Guerreiro, o André até agora. E eu defendo o André, hein? Pelo amor de Deus, o André. Pelo amor de Deus, mas tá difícil, tá duro, filho. Tá duro. Você acha que o Corinthians precisa desse centroavante, buscar esse artilheiro, como tem o Palmeiras, 3 opções, por exemplo? Como tem o Atlético Mineiro agora com o Fred, que tá fazendo gol pra caramba? Com o Lucas Prato também, Com o boa Lucas- tarde. Verdade. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Neto, boa tarde a todos. Neto, no jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro ficou muito evidente a necessidade do Corinthians de ter um atacante. Porque o Corinthians não jogou mal, mas não tinha quem colocasse a bola para dentro. Né? O Cristóvão Borges optou por botar o paraguaio do Paraguai de verdade, porque para mim ele não é bom jogador. Né? Deu uma sortezinha esse ano aí, fez alguns gols. Pelo menos na posição de centroavante. Você acha que para centroavante não dá? Não dá pra ele. Não, O Romero não é bom Vou até te jogador. perguntar, com o Romero o Corinthians chega entre os 4 Não, jogando como centroavante? não chega. O treino traga algo novo. E isso, Traga algo novo, você vê uma isso. jogada ensaiada, Ou uma jogada mudança ensaiada, que a tática gente... no time. Mas não tem nada novo. Isso, exatamente. Fecha o treino Eu queria chegar aí. para não mostrar o que você não está fazendo. E que você vai jogar com o mesmo time. Isso é uma bengala dos treinadores atuais para não serem cobrados depois no que acontece no jogo ou no que não acontece. A não ser, Cristóvão... Fecha o treino para não serem cobrados A depois. não ser, Cristóvão, que você tire o Guilherme, que é uma nhaca, que é um preguiçoso, diga-se de passagem, uma tiriça, e tem os caras, é bom, não joga nada. Não joga nada. Não tem perfil pra jogar no Corinthians, diga-se de passagem. Essa é a opinião minha. Coloca o Giovanni Augusto por dentro. Deixa 2 caras abertos e vai pra cima, meu irmão. Não mete uma bola, fez um gol só no Atlético, no Corinthians fez 2 gols aí, não sei nem quantos gols fez no Corinthians. Tá de brincadeira em relação a isso. Tem a matéria do Corinthians, aquela matéria lá, coloca o VT aí. É matéria ou é VT? Coloca a matéria aí. Ai, preguiçoso do caramba, rapaz. Dez rodadas passadas do Brasileiro e a torcida do Corinthians se pergunta: e aí, cadê o centroavante pra empurrar a bola pra rede aí? Sim, porque o atual camisa 9 fez apenas um golzinho na virada sobre o Coritiba. Além disso, está machucado, se recupera de uma hérnia e só deve voltar em 2 meses. Outra opção é Romero, camisa 11, porém parecia uma criança jogando entre adultos contra o Atlético Mineiro. E na competição ainda não esteve nem perto do gol adversário. Luciano criou em todos a expectativa que seria o cara para suprir a ausência de Wagner Love, mas sem confiança, mal posicionado muitas vezes e perdendo gol atrás de gol, ele está em dívida. O único atacante que está correspondendo, mesmo sendo opção no banco de reservas, é Luca. Ele fez um de cabeça contra o Sport Recife, o outro na derrota para o Galo. Com tanta inoperância no ataque, a volta de Alexandre Pato começa a ganhar força no boca a boca. É verdade que o jogador várias vezes já disse que não voltaria ao timão, mas na dinâmica do futebol sabe como é que é. Com a saída de Tite e do Gaspar, não seria loucura imaginar que ele de renegado
pode se transformar em solução. O buraco no ataque do Corinthians não condiz com a história de matadores do Timão. Casagrande, criado no parque. Geraldão, letal dentro da grande área. Viola, que fez mais de 100 gols. Paulo Guerreiro, o homem do Mundial. E Luizão, que adorava balançar a rede. Isso só para citar alguns nomes. Assim, a sina da ausência de gols dos atacantes continua. E o maior sinal da impotência está na tabela de artilheiros. Bruno Henrique, responsável pela marcação, com 3 gols, é o anotador máximo da equipe nesse brasileiro. A situação tá muito feia. Vou dar o número primeiro para você, Veloso. Vamos lá. Se eu não tiver errado, que aí eu tava lendo aí hoje. Guilherme, 25 jogos no Corinthians, 3 gols. Ah, é muito pouco, cara. Pouco. É pouco para um jogador que não é o que recebe. Cada um faz o seu contrato, meu irmão. O que o Pretzel ganha aqui, que o Edmundo ganha, o que você ganha, o que eu ganho, o que o Fernandinho ganha. Cada um faz o seu contrato, meu irmão. Cada um faz o seu contrato e cada um que desenvolva o seu trabalho da melhor forma possível. O que não pode é ter traíra vagabundo. Querer derrubar os outros. Isso que não pode. Em nenhum lugar do mundo, diga-se de passagem. Certo? E que nesse mundo tem bastante. Bastante. Mas bastante. 25 jogos. 25 jogos. 3 gols. Por mais que ele jogue aberto, é muito pouco para um jogador que veio com um nome como ele. E preterindo Sim. um artilheiro nato que comprovadamente fez gols importantes, era adaptado ao Corinthians, queria ficar... Ídolo. Erro de gestão, claro. Completamente. Claro. É o segundo que vai embora de graça. Por exemplo, o Neto falou, perdeu o zagueiro, perdeu o Edilson, perdeu E não sei tem quê. reposição. Concorda? Tá correto. Agora, você abrir mão de um atleta e trazer um outro de pior qualidade... Tá errado. É erro de gestão. E é isso... Na verdade, é incompetência, Edmundo. Eu até concordo. eu prefiro... Pra mim, é incompetência. Eu prefiro não chegar às vias de ser tão contundente. Tá. Mas concorda? Sim. É um erro de estratégia. Você gastar o mesmo valor e piorar seu nível técnico. E deixou o Guerreiro embora porque falaram que não tinha dinheiro. Agora está a iminência de perder o Pato também de graça, como diz, do Guerreiro, porque não conseguiram negociar, não fizeram nada com o cara. E pra falar do Pato, eu só queria falar do André. 26 jogos, 6 gols. 26 jogos, 6 gols. Peraí, esse a gente tem que cobrar. A cobrança desse é maior. Não é maior? Veio para ser o centroavante, o homem gol a cada do 5 Corinthians, jogos. que também Então não deu coloca certo. 6, 3, 9, mais 4, 13, O custo-benefício é absurdo. Mais 0. mais 0, 13. custo-benefício Então você é bota absurdo. 5 jogadores. O Gabriel Jesus fez mais gol que todos eles na temporada. Não, e com certeza... Juntos. E com certeza, se o Guerreiro tivesse aí, teria feito mais de 15 gols. O Gabigol do Santos também acho que tem mais gols. Se bobear. Mas, porra, deixa eu falar uma coisa pra você. O zagueiro, vamos lá, qualquer volante, hoje você botar o que o seu Bruno Henrique fez 2 gols, não sei não se o Bruno Henrique não tem mais Acho gols que que ele esse tem cara. 3. Ele tem Acho que 3 no ano. No ano ele tem 3. Eu acho que ele tem 3. No ano ele tem 3. Se o centroavante em 26 jogos fez 4 gols, o que eu espero, o que o Cristóvão pode fazer com esses 13 gols nos caras que são importantes do time? E o Gabriel Jesus fez 15 na temporada até agora e vai fazer uns 40 no ano. Se for comparar os dois times, a gente vê que o Palmeiras cria demais. O Corinthians também não está criando. Essa é uma grande dificuldade que está tendo. Eu acho que até o Guerreiro teria dificuldade nesse time do Corinthians. Porque o André, diferente do Wagner Love, que foi cobrado ano passado, mas perdia muitos gols, a bola não está chegando como chegava ano passado. Mas veio 14, hein? Então, Calou minha boca. Por quê? Porque a bola chegava muito. Tá. E ele errava, depois começou a acertar, fez os gols, fez 14, foi o vice-artilheiro do Brasileiro. O André não tem tantas oportunidades. O Luciano, quando joga, eu acho que desses todos, quem tem mais condição dentro da área de finalizar, quem é mais lúcido, é o Luciano. Só que o que a gente percebe é que a bola não chega com tanta qualidade. O cara 16 jogos não fazer um gol. Quantidade como chegava. Vou falar uma coisa pra você, o cara 16 jogos, o cara não fazer um gol. Centroavante? Centroavante.
O cara é meia, É difícil 25 jogos, o cara vai fazer 3 gols. Tem outro jogador, E outra Caleri coisa, também. deixa eu falar do Gabigol. É, O Gabigol que perguntaram aí. Caleri também, né? Sabe quantos jogos o Gabigol fez nessa temporada? 22 jogos. Ó. Pelo Santos. 11 gols. Olha. Moleque. Caleri Sendo, zero que, cinquenta por sendo jogo. que ele foi pra seleção, hein? Cada 2 Um gol a jogos, cada um dois gol. jogos. Cada 2 jogos, um gol. Aí, ó. Então, aí vem naquilo que o Edmundo falou. Como é que eu posso preterir, tá certo? Exatamente. Um jogador que é craque e eu pego um jogador que não é craque, que tá Gastando mal. o mesmo dinheiro. Gastando mais. Mais. Porque eu sei que é mais. Pô, onde vai chegar isso aí? E como é que o Cristóvão vai solucionar esse problema, Fernandinho? Você quer terminar, Veloso? Não, eu terminou? já tinha concluído. O que você pensa disso? Eu acho que o Cristóvão pegou uma herança muito difícil de substituir o Tite. Vai ter que ter tempo para fazer esse time reagir. Mas no futebol não dá tempo. Então, isso que eu ia dizer. Eu não sei se ele vai ter esse tempo, essa paciência necessária com o trabalho dele, para ele poder fazer Não algo. vai existir. Fazer Agora, algo. se ele substituir o Tite no ano passado, com Renato Augusto, com Jadson, diferente, né? Wagner Love, enfim, com todos os jogadores que tinham o Corinthians no ano passado, a tarefa dele seria... Hoje é cruel. Seria mais fácil. Agora, também voltando lá atrás, no começo do programa, também ele foi mandado embora do Bahia, foi mandado embora do Atlético Paranaense e ganha como prêmio treinar o Corinthians. Também não é meritocracia. Ele não chegou ao maior time do Brasil Mas foi a hoje. quinta opção também. Os caras não Concorda, tiraram, amigo? os caras não tiraram, por exemplo, os caras não tiraram, por exemplo, o Roger do Grêmio, que fez um baita do trabalho e veio pro Corinthians. Os caras não tiraram o Cuca do Palmeiras. Eu tô errado? Você tá errado, não, você tá muito certo. Eu tô errado. E por que eu os acho que caras não quiseram Não vir, tem né? uma meritocracia. O cara saiu do Bahia, foi mandado embora. Eu adoro o Cristóvão, pelo amor de Deus, não me queiram mal. Mas para treinar o maior time do Brasil, atual campeão, time com maior rentabilidade de público no estádio, maior patrocínio de camisa, um dos maiores que ganham da televisão. Sabe qual que é a Concorda? gravidade, Edmundo? Treinar É o que melhor não time do aceitarem. país hoje, que é sem Tem que ser dúvida o melhor nenhuma, treinador. deveria ser o melhor treinador, deveria ser por mérito. Tudo bem, Roger não quis, Fernando Diniz não quis. Não, mas o presidente... Nós- Que eu vou usar essa palavra. O O Corinthians pode dar 3 fardamentos, 3 bolas, 2 pares de chuteira, pega um caminhão de grama, aquelas gramas boas, Boa. né? Aí pega lá uns negócios diferentes, bota os porcos diferentes lá, faz essa troca aí, rapaz, igual o Ricardo Rocha quando veio pro Guarani. Esquece. Pô, porque esquece, não tem troca, meu irmão, porque ele tá livre. E quem deixou ele ficar livre, a incompetência é quem deixou ele ficar livre de novo, como é um foi o escândalo, Guerreiro. Isso é um escândalo pro futebol brasileiro. Aí, os caras vão lá, em determinados lugares, me encontra o meu advogado herói, que é o monstro sagrado, encontra o Cascão. Vocês só falam coisa na televisão. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente não faz onda aqui. Isso que está acontecendo com o Pato é a maior vergonha do Corinthians em toda a sua história. Gastar quase 100 milhões, o cara ganhar o que ele ganha e a gente não tem nada a ver com isso, e ele não estar treinando, ele não estar jogando. Numa situação onde o Corinthians precisa de um jogador... Ô, meu irmão, você vai jogar, Xará. Você é funcionário do clube. Não, e por birra. E por birra Ele não joga. ele não tá jogando por birra do Pera aí. presidente da diretoria. Tá certo isso? Não, é absurdo. Isso é um absurdo, Onde rapaz! se olha, Augusto, é pífio. Fui bem no português? Foi. Pífio. Para não dizer uma... É isso aí que vocês entenderam mesmo. Tá de brincadeira, meu irmão. 25 jogos fazer. Se ele tivesse 25 jogos, feito 8 gols e tivesse dado 4 assistências, pô, legal. Ó, em qualquer posição que ele jogasse. Agora, peraí, 25 jogos, fazer 3 gols é muita tolerância pro cara, né? Quando eu jogava aí no Corinthians, vocês queriam bater em mim, né? Desculpa, Neto, te interromper, mas tem que ver contra quem também, porque... Os 3 gols? O Corinthians na Arena Corinthians é muito forte contra qualquer um. E provavelmente ele Vê deve aí ter o que o feito Edmundo esses 3 falou. gols aí contra os times pequenos, de menor investimento. Ele fez um gol de cabeça na Libertadores, Que talvez só o salário dele Contra o Santa Fé. pague a folha salarial de todo o grupo, né? Não tenha dúvida. É muito pouco para um jogador como esse. Ô, Cristóvão, ou você toma atento aí, meu irmão, ou você vai cair. Esse jogadorzado vai derrubar você. Escuta o que eu tô te falando, hein? Chega a ripa, meu irmão.
Bota pra concentrar 3 dias antes. Não, deixa o Fernandinho, quero falar com o Fernandinho. O Luciano, em 18 jogos, não fez nenhum gol. 18 jogos, nenhum gol. 18 só jogos. tem matemática negativa, não, né, cara? Mas não é negativa. Foi que ele machucou É estatística. Não é estatística, isso é estatística da vida. Cara, negativo. Infelizmente, por exemplo, os caras marcaram... Cara, 18 jogos, não foi um gol, isso aqui é o quê? Depois que ele se machucou, infelizmente, não foi mais o mesmo. Eu só queria retomar essa situação da camisa 10 que vocês falaram. Você jogou muito tempo com a 10, o Neto sempre usou a camisa 10. O problema é que a gente sofre ainda achando que o camisa 10 tem que ser o diferente. E quando você vê um cara usando a camisa 10, a gente sempre pensa, cara, esse tem que ser o cara. Na várzea, o craque usa a camisa 10. Eu sei, Neto. Só no que futsal, o camisa 10 é o cara. Só que a realidade não é essa deixa mais, eu te falar, mas infelizmente. se você fizer um time... Quem é o craque? A 10 é sua, Sempre. O resto escolhe. Apesar de alguns jogadores terem se considerado... Mas você acha que a cobrança em cima dele é porque ele usa 10? Não Se ele usasse a 26, porque hoje é natural os jogadores usarem um número. Não é isso. Até porque eles têm medo de vestir a 10, né? A cobrança seria menor? Não é. Que a gente sempre... quando você vê um camisa 10, é instintivo você falar, porra, esse é o cara. Aí quando você bota a camisa 10 num cara, aí o cara não rende, isso acho que multiplica a incapacidade do cara, porque gera uma expectativa. Tudo bem, mas terrível, o Luciano, né? que eu te perguntei, 18 jogos nenhum gol. Por quê? Não, também. Não tá funcionando, tá errado. Mas quem que tá errado? Aí eu venho com o Edmundo. Aí é a personalidade do cara, meu. Aí é a performance do cara. 18 jogos eu não fiz nenhum gol. Peraí, saiu um pênalti, eu pego a bola e vou bater. Pera um pouquinho, cruzou a bola, vou no primeiro pau, vou fazer um gol. Coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, não é o time fazer. Eu preciso. Pô, se você tem... E aí o Giovani, quantos gols fez aí? Me fala aí. Como é que o Cristóvão vai fazer? Pô, se o Guilherme em 25 jogos fez 3 gols. Se o Luciano em 18 jogos não fez nenhum gol. O artilheiro é o Romero. O André tá numa estiagem danada. Quem? O André. O André... Desculpa só, porque eu não sou muito ligado assim a Deixa eu te dar outro... Não, só quero saber... Compraram o Giovani Augusto por 4 milhões e meio de euros. 26 jogos, 4 gols. Isso é verdade? É verdade. 4 milhões e meio de euros. 20 conto quase. 20 milhões. 4 anos de contrato. 18 milhões. Fazia 2 anos de contrato com o Guerreiro, não faria? 4 anos de contrato. Mas não faria 2 anos com o Guerreiro? Isso. Era melhor ter o Guerreiro por 2 anos ou o Giovani Augusto por 4? É melhor mandar todo mundo embora e deixar só o Guerreiro. E mandaram o Guerreiro embora que falaram que não tinha dinheiro. Mas aí quando eu falei isso, todo mundo me arrebentou aqui. E eu e Veloso ficamos 6 meses falando aqui. Que ele ia embora de graça. Ele vai embora de graça. Ele vai de graça. Aí os caras, mentiroso, maldoso. É o segundo. A imprensa é mentirosa. Vocês são muito não sei o quê. Nós? Vou dar o número agora do Giovani Augusto pro senhor. 26 jogos, 4 gols. 4 gols dele, mas é normal. 3 gols do... Pela bola que ele joga é normal. Então, mas aí eu vou fazer uma comparação. 3 do Guilherme. 3 do Guilherme, são 7, certo? Sabe quantos gols o Gabriel Jesus fez essa temporada? Mais de 15, provavelmente. 15! 15 gols na temporada do menino. E aí, quem que vai ser campeão? O Palmeiras! Ou o meu pensamento tá errado como comentarista? Olha só, o Roberto Andrade disse que ele não aceita menos do que o time na Libertadores da América do ano que vem. Acho Quem? que o Roberto Andrade. Quem é o Roberto Andrade? O presidente. Não, o presidente é o Andrés, pô. Ah, é? É. Pô. Mudou? Quem manda é o Andrés, pô. Pô. Aí ele deu uma entrevista dizendo que não aceita menos do que Libertadores da América para esse time. É verdade, mundo? É verdade. Obrigado. Valeu. E aí? Eu acho que supervalorizaram o time do Corinthians. Esse time do Corinthians atual aí é bem inferior ao time do ano passado. Quem supervalorizou? A diretoria. A diretoria supervalorizou. E o próprio Mas se você também. pega 3 jogadores, vamos lá. Sim. Você pega o Luciano, 16 jogos, nenhum gol. Você pega o Guilherme, 3 gols e 25 jogos. O Giovani Augusto, 26 jogos, 4 gols. Como é que eu chego para disputar o título e a vaga? E aí eu me coloco no lugar do Cristóvão. Quem que eu coloco no lugar deles? Quem que eu coloco no lugar deles? Não tem. Mas se eles fizeram isso, o que vai acontecer com o Corinthians? Para o Cristóvão ficou ruim a situação. Substituiu o Tite. Qualquer um que chegasse para o lugar do Tite sofreria uma pressão imensa. E vai ficar ruim para ele, porque ele não vai conseguir fazer o time jogar. Mas o jogador tem que ser responsável para fazer os gols, para estar eu e de
Edmundo tá o Veloso aqui. Nós três, se ele tomasse um peru, no outro jogo ele tava morto. Se o Edmundo perdesse um pênalti, concordando com tudo se isso. eu não fizesse o gol, eu era o Bugalu, Mas, velho. viu, o erro foi de supervalorização. O Giovanni Augusto vai fazer 4, 5 gols no ano. Sabe quantos gols fez? Porque ele é assim. Sabe quantos gols? Ele sempre foi assim. Eu acho até que há um exagero da nossa cobrança, desculpa, Neto, um exagero na nossa cobrança em termos de número de gols por posições, né? Mesma coisa a gente falasse aqui, pô, o Cássio não fez nenhum gol no ano. Seria exagero da nossa parte. Seria injusto. Seria injusto da nossa parte. O problema não está aí. O problema é você gastar um dinheiro no Giovanni Augusto. Isso. Mas tem um porém. Ele é bom de bola. Mas até quando ele é bom de bola? Se eu e Edmundo ficasse 3 jogos sem fazer gol, sabe o que ia acontecer? Bandido. Mercenário. Mercenário. Marceneiro, né? Eu era. Marceneiro, né? Mercenário. Bêbado. Fumador de maconha. Era isso que os caras falavam. Se ficasse 2 jogos sem fazer um gol, o cara, no meu caso, gordo, Jô Soares, Bugalu, lembra o Bugalu lá do Gugu? O Bugalu, sua chupeta de baleia. Era isso. 2 jogos. O cara tem 25 jogos, fez 3 gols. 3 gols em 25 jogos, realmente... É piada, velho. É difícil e praticamente impossível você conseguir achar uma explicação, né? Você defender um atleta que tem esse aproveitamento. Agora, olhando o rendimento dele, esquecendo a estatística dos gols, ele, quando foi mais à frente com o Tite, ele melhorou. Agora, se você olhar hoje no time do Corinthians, depois ele caiu de novo. Quem está bem no time do Corinthians? Dá pra gente dizer o Fagner, né? Que vem jogando bem, mantendo uma regularidade, é um jogador, inclusive, que a gente espera até que o Tite dê chance na seleção brasileira. O Marquinhos Gabriel, que tem uns lampejos daquele jogador do Santos, mas já não é também aquele jogador com aquela eficiência. Mas eu acho que ele já fez mais gol que o... Bem provável. Bem provável que ele fez gol já de tem... pênalti, fez gol no 2 rodadas atrás. Eu acho que ele já tem mais gol que o Guilherme e que o Giovanni Augusto. Inclusive o Marquinhos pode ser essa solução. Lógico que é. Centralizado. É o cara. E um terço dos jogos, se bobear. Um terço dos jogos. Em 7 jogos, eu acho. É, poucos jogos. E só para dizer mais um que vive um bom momento, é no gol. Seja o Walter ou o Cássio, que também vem bem. Dos outros jogadores, se você olhar, o Bruno Henrique há pouco tempo fez 2 gols. Mas não é essa média nas atuações que ele vem mantendo. Então, a média do time do Corinthians abaixou muito. O nível de apresentação dos jogadores caiu muito. E com a saída do Tite, o Cristóvão, ele tem a capacidade de fazer esse time jogar? Eu acho que a tendência é piorar. Porque pelo menos no Corinthians a gente viu que o sistema... que a gente está conversando em off, velho. Vamos falar a verdade. O sistema... É difícil o Corinthians ficar entre os 4. Eu achava que o Corinthians ia classificar, mas agora eu pensava Tite, que com o Tite brigaria por ficar entre os 4. Tá. Sem o Tite, eu não acredito, porque a gente sentia no Corinthians, se não tem essas qualidades individuais, é um time que tem um esquema, que conseguia envolver o adversário da sua forma de jogar. Tá. Hoje eu acho que vai acabar perdendo até isso. Edmundo, se você ficasse 2 jogos sem fazer gols no Vasco, 2 jogos sem fazer gols no Flamengo, 2 jogos sem fazer gol no Fluminense, 2 jogos sem fazer gol no Botafogo, 2 jogos sem fazer gol no Botafogo, você era cobrado porque você tinha capacidade para isso, ponto. Agora, um jogador como o Guilherme, que em 25 jogos fez 3 gols, como é que um time pode pensar em classificação se o camisa 10 não faz isso? Não é inaceitável, né? Independente da posição que joga, os números dele são muito baixos. E o rendimento, né? Porque às vezes você, sei lá, vou falar do Paulo Henrique Ganso. Ele pode não fazer gols, mas o rendimento dele dentro do campo é muito positivo. Ele faz o time jogar, ele põe o Caleri, os atacantes na cara do gol, só para citar um exemplo. Então você compreende que pela posição dele o número de gols é baixo, mas o rendimento dele é muito bom, certo? O problema do Guilherme é esse, ele não tem rendimento e faz poucos gols. Mas tem muita grife. Porque a gente é daquela época... Mas ele tem grife ou não tem muita grife? Parece que ele tem muita grife, cara. Eu acho que há muita compreensão a ele. Tá. E que tolerância, sabe, com ele. Vai deslanchar. O Veloso falou, ele adiantado jogou um pouco melhor. Eu não acho que é uma questão de posicionamento. Eu acho que é questão de personalidade, de falta de capacidade técnica. Porque... E a minha pergunta, Neto, que você que é entendedor melhor do Corinthians,
como que ele foi contratado pelo Corinthians. O Tite ou o Edu Porque Gaspar. o cara é reserva no Atlético Mineiro, Fez um gol importante. reserva no Atlético Mineiro, que chegou atrás do Corinthians na competição do ano passado, só do ano passado, né? É. Teoricamente, se ele é reserva num time, ele não pode ter um upgrade, ele não pode cair pra cima, né? Como a gente diz. Ele não pode ser o cara do... Concorda comigo ou não? Lógico. Ele tinha que ir do Atlético Mineiro, com todo respeito à equipe que eu vou citar, ele tinha que ir pro Vitória, ele tinha que ir pro Figueirense. América Mineiro. Um América Mineiro, ele tinha que ir se reerguer. E né? depois vir pro Pra Corinthians. depois, fez um campeonato excelente. Ele não fez um campeonato excelente pelo Atlético e, por mérito de não ter ido bem no ano de 2015... Corinthians contratou ele. O Corinthians contratou ele, provavelmente não, com certeza, com um salário maior e com um contrato mais longo. 4 anos de contrato. Mas ele estava na Turquia. Ele estava no Antalyaspor da Turquia. Eu nem lembro, sabe? É o Pra time- mim, eu lembro é o a time memória médio, dele. é o time dele médio. no E que Atlético. nem gol fez, nem jogava. É o time médio, time médio. Então, assim... Pode terminar. Não, só pra assim, qual o critério? A minha opinião, eu sou oriundo das categorias de base, né? Do Vasco, tive a minha oportunidade no profissional. Eu posso apostar, não conheço as categorias de base do Corinthians, mas posso apostar que lá na base Você pode ter certeza que hoje a gente faz esse negócio... tem um jogador igual Mas saiu. ou melhor que ele. Ele foi embora. Foi embora. Foi vendido. Ele foi pro... Juventus, o Matheus Não, Pereira. o Matheus... E o Cassini, aquele menino... Ele foi pro então- Palermo. Foi pro Palermo. Palermo. Então tem... Matheus Pereira Então Tem tem- gato no telhado? Então tem gato no telhado. Tartaruga não sobe no muro. Se botaram lá, alguém botou lá. Se ela tá lá em cima do muro, porque alguém botou. E aí o outro jogador bom de bola foi pro Cruzeiro. Como que chama o menino lá? Marcial. É o Marcial. Marcial foi pro Cruzeiro. E aí o Corinthians não tem substituto para lateral, substituto para zagueiro, contratou um jogador que em 25 jogos fez só 3 gols. Pera aí, 25 jogos, só 3 gols? Pera um pouco. A minha mãe, a Chimbica, velha, minha mãe que eu amo, a minha mãe faz mais gol que ele, meu irmão. Aí os caras lá do Corinthians ficam bravos comigo. Ele tem 4 anos de contrato. O dinheiro que gastaram com o Guilherme é mais do que o dinheiro que era para dar pro Guerreiro. E aí o problema não é meu. O contrato que ele fez, o problema é dele. O problema é do Corinthians. Certo? Que aí cada um ganha o que ele merece. Agora, e a performance dele, o rendimento dele em relação aos jogos...